Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma live de planejamento financeiro. O tema de hoje é valorize o que você tem. Pode parecer algo simples, mas eu percebo como pessoa e como profissional que muitas vezes nós erramos justamente naquilo que parece ser simples, no básico. Nós somos ingratos e deixamos de valorizar o que temos, seja bens materiais ou mesmo qualidades que temos. Qualidades, talentos, coisas que são tão comuns das nossas características, são tão comuns nossa que muitas vezes a gente deixa de perceber a importância que tem e o valor que elas têm. Na minha vida pessoal, eu só comecei a ver resultados significativos quando eu aprendi a valorizar o que eu realmente tinha, por mais simples que fosse, e parar de reclamar das coisas que parecem pequenas. Eu aprendi que as coisas que eu tenho, quando elas parecem pequenas, trazem resultados muito maiores do que a gente imagina. A gente precisa aprender a enxergar essas coisas e entender qual é o valor que elas possuem realmente. O sucesso vem quando somos capazes de cuidar do que temos. Se nós não somos responsáveis pelas coisas pequenas que nós temos, pelo pouco que nós temos hoje, como vamos ser capazes de cuidar, de ser responsáveis por coisas maiores? Você já parou para pensar sobre isso? Pensar nos nossos talentos, no talento que você possui e começar a valorizá-los pode ser a chave que vai fazer diferença para que você comece a empreender ou para que você alcance novos níveis no seu negócio. Eu quero deixar aqui hoje 3 pontos chaves, 3 pontos importantes sobre a valorização daquilo que nós temos. E o primeiro é: pare de reclamar. Valorizar o que nós temos está ligado diretamente à gratidão. Quem é grato não fica por aí reclamando do que tem. Recentemente eu ouvi uma pregação do pastor Luciano Subirá que fez a seguinte reflexão: você já imaginou se você perdesse aquilo pelo que você reclama? Por exemplo, você reclama do seu carro que não está funcionando bem e ele desaparecesse? Aí você reclama do seu filho e ele desaparecesse? Ou você reclama do seu pai, e de repente ele sumisse? Ou você reclamasse da sua casa e de repente você ficasse sem casa? Ou se você começasse a reclamar do seu emprego e você de repente ficasse desempregado? Ou você começar a reclamar da sua esposa e ela desaparecer? Quando eu parei para pensar e fiquei refletindo sobre isso, sobre essa cena, eu achei muito radical. Mas se a gente parar para pensar, quando começa a reclamar muito de algo, a gente começa a perder aquilo aos poucos. A gente não percebe, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai perdendo. A gente vai deixando de valorizar as coisas boas que aquilo nos traz e começa a desprezar aquilo, deixar aquilo de lado. O segundo ponto é cuidado e capricho. Eu passei alguns anos da minha vida tendo um quarto que estava com as madeiras já envelhecidas, e por estarem envelhecidas, a umidade começou a deixar com que elas ficassem mole e elas foram derretendo com a umidade. E aí, onde tinha umidade, formava buracos e à noite o vento fazia com que o ambiente ficasse muito mais gelado do que deveria. E eu reclamava muito daquela situação. Reclamava em pensamento, às vezes reclamava em palavras, até que um dia eu entendi que Deus estava me questionando. Eu senti Deus me questionar em relação a isso. Por que eu estava reclamando daquela situação se eu não estava fazendo nada para que ela fosse mudada? Eu não estava cuidando daquilo que eu tinha, mas eu estava reclamando daquilo. E a partir daquele momento, eu comecei a pensar em
no que eu poderia fazer para melhorar aquela situação? Se aquilo estava me incomodando, o que eu poderia fazer para que aquele desconforto diminuísse? E mesmo com os poucos recursos que eu tinha na época, eu comecei a trabalhar em cima disso. Eu comecei a procurar formas de deixar aquele ambiente mais confortável. E eu fiz, não resolvi o problema, lógico, os recursos que eu tinha não eram suficientes para consertar aquele problema naquelas paredes, né? Mas o pouco que eu fiz deixou aquele lugar mais agradável e eu comecei a gostar mais daquele lugar. E a partir desse momento que eu comecei a cuidar mais e gostar mais, eu vi que Deus começou a transformar várias coisas na minha vida. Eu comecei a cuidar mais também das outras coisas que eu tinha, que eram poucas que estavam naquele quarto, e com o tempo as coisas foram melhorando. Hoje, em comparação, eu tenho, né, recursos muito melhores, estou numa situação muito mais confortável do que eu estava naquela época. Mas isso foi um processo que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender que o que a gente está reclamando, talvez a gente esteja deixando de fazer alguma coisa que deveria estar fazendo. Talvez a gente não esteja cuidando daquilo como a gente deveria cuidar. E a gente só aprende a valorizar as coisas quando a gente começa a perceber aonde a gente está errando com elas. E o que a gente precisa fazer para mudar essa situação. O nosso pensamento muitas vezes é: eu não vou cuidar de algo que está caindo aos pedaços. Quando eu tiver algo novo, aí eu vou cuidar. Só que o nosso cérebro, ele repete nossos comportamentos. Nós acostumamos a ter comportamentos repetitivos. Então, será mesmo que se você tiver algo novo hoje, você vai realmente cuidar? Se você não tá cuidando do que você já tem, seja do seu carro que tá mais velhinho, seja da sua casa, seja das suas roupas, não sei. Talvez a gente esteja naquela expectativa de ter algo melhor, algo novo, e depois que tiver isso, a gente cuidar. Mas a gente precisa cuidar do que a gente tem agora, para que a gente crie o costume de cuidar quando o futuro ou esse objeto novo chegar, esse bem novo chegar. Como eu falei, o nosso cérebro, ele cria padrões. Então, quando a gente não cria o hábito consciente e constante de cuidar de algo, por mais que aquela coisa que a gente deseja nova chegue, a gente vai repetir esse comportamento. Um armário, por exemplo, talvez você cuide dos primeiros dias que você ganhou, os primeiros meses, mas com o passar do tempo você vai deixando ele de lado, aí ele vai ficando sujo, ele vai ficando desprezado e logo você vai querer um outro novo, porque aquele já não tá mais tão novo, porque você não cuidou dele. Então, isso é um processo para tudo na vida, seja para nosso negócio, para os nossos bens, para nossa família. E às vezes a gente não para pensar na importância da gente cuidar do que a gente tem. A gente sabe que é importante, mas a gente não age de forma consciente em relação a isso. O terceiro ponto é o princípio da excelência. Não sei se você já ouviu falar desse princípio em alguma vez, mas eu conheci esse princípio através do Paulo Vieira e ele possui 3 pontos chaves. Esse princípio ele possui 3 pontos chaves: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Para a gente alcançar a excelência em tudo que a gente faz, a gente precisa observar esses 3 pontos. Será que as coisas que eu tenho em casa, ou os meus relacionamentos, ou os meus negócios, eles têm alguma coisa quebrada, algo faltando e algo fora do lugar? Às vezes, a gente olha para o nosso ambiente ao redor, as coisas que estão acontecendo, e a gente não percebe. Mas pode ser que tenha muita coisa na sua vida ou na sua casa quebrado, muita coisa faltando e muita coisa fora do lugar. E você precisa olhar para isso. É um processo. Deixar tudo excelente não vai ser do dia para a noite. Mas você precisa tomar essa decisão de fazer. Você precisa começar de algum ponto.
Se nós queremos viver uma vida de excelência, nós precisamos buscar um padrão de excelência em tudo que nós temos e no que nós fazemos. O processo ele é trabalhoso e talvez leve algum tempo para ser completado, para ser realizado. Mas como um processo, ele precisa ser sempre revisado. Então pode ser que hoje você comece a fazer as coisas buscando essa excelência. E amanhã você perceba que você vai precisar cuidar de volta disso, olhar de volta para isso. Talvez o que você consertou nessa semana, na próxima semana você precise consertar de volta. Talvez tenha coisas que hoje você limpou que amanhã já vão estar sujas. E é um processo, a gente precisa estar sempre olhando para isso e cuidando. Mas precisa ser de forma consciente. A gente precisa ter a intencionalidade de fazer. Eu gosto muito de falar sobre intencionalidade porque muitas vezes a gente faz as coisas tão no automático que a gente deixa de perceber algumas coisas. Aqui em casa, quando eu comecei a aplicar esse princípio de excelência, eu percebi que tinha muita coisa. E algumas coisas eu ainda estou em processo de aperfeiçoamento, de mudança. E tem coisas que eu não vou conseguir resolver agora, mas eu sei que eu preciso resolver. Então, e essa conscientização a gente precisa ter, essa intencionalidade nas nossas ações a gente precisa buscar ter na vida. Não só na nossa vida pessoal, mas nos negócios. Como eu falei, talvez o que hoje você precise para você começar um negócio ou para você subir o nível do seu negócio, entrar em uma nova fase do seu negócio, seja exatamente você perceber quais são os pontos que você precisa olhar, limpar, consertar, jogar fora talvez, trocar. E que a gente se acostuma a ir levando, a gente se acostuma com aquilo. E aquilo talvez esteja te atrapalhando a alcançar algo novo, te atrapalhando de romper uma fase, de quebrar um ciclo. Porque nós entramos nessas rotinas, nesses ciclos de repetição, de sempre fazer o mesmo. E a gente espera resultados diferentes, mas a gente está sempre inconscientemente repetindo as mesmas atitudes. E a gente precisa, em algum momento, ter esse despertar. E talvez, talvez agora que você já entendeu um pouco mais desses pontos sobre a valorização, você tenha esse start de iniciar um novo processo. O pastor Luciano Subirá utiliza uma frase que faz muito sentido para mim. O princípio que você quebra, quebra você. Então, será que talvez o motivo do seu descontentamento com a vida está ligado exatamente à quebra deste princípio? Ou de outros? Talvez se você olhar para a sua vida hoje, será que você consegue perceber algum princípio que você esteja quebrando, que esteja atrapalhando você de alcançar o que você deseja? Como está a sua casa, a sua vida, o seu negócio? Que tal nesses últimos dias de 2024 você parar para refletir e aplicar esse princípio da excelência e começar a valorizar o que você já possui, seja suas qualidades, seja questões mais materiais ou questões de relacionamento? Que 2025 seja o ano da transformação, crescimento e prosperidade nos seus negócios e na sua vida pessoal. Que Deus te abençoe. Um beijo. Até!